Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Mais uma quarta-feira maravilhosa aqui direto dos estúdios do ProEnem para todo mundo, né? Então, gente, chegamos aqui hoje à nossa aula de número 29. Cara, e eu tô com muita expectativa, porque agora a gente tá chegando num pedaço da biologia, cara, que é incrível. Um pedaço que é fantástico. Que a gente vai começar a estudar hormônios. Cara, e hoje é a primeira aula. E aqui na tela, né, a gente já tem um panorama do que a gente vai ver hoje. A gente vai estudar 3 glândulas hoje. A gente vai falar sobre hipófise, tireoide e paratireoide. Nossa, Rodrigo, mas uma aula inteira para falar dessas 3 glândulas? É. Na semana que vem, a gente volta para falar de suprarrenal e para falar sobre pâncreas. Aí tu fala assim, não acredito. Aí tu vai ter uma outra aula para falar de 2 glândulas? É. Só que quando a gente fala de pâncreas, vai entrar insulina e glucagon. Gente, quantas questões existem sobre insulina e glucagon? Quantas questões envolvem diabetes? Cara, então é um assunto muito pertinente. Não pode abrir mão, não pode. E o que a gente vai ter na outra aula depois dessa de pâncreas? Aparelho reprodutor. Então, gente, vai ter ciclo menstrual. É aquela aula que você vai trazer muitas dúvidas, né? Eu sei que na aula de ciclo menstrual, né, Renan? Pô, essa aula vai bombar esse chat. O pessoal manda assim, Rodrigo, a minha prima mandou perguntar que não sei o que, não sei o que. Cara, vai ter muita dúvida, já sei. A tua prima vai começar a encher aí, ó, o teu WhatsApp de perguntas, vai tu trazer aqui no chat do ProEnem, tenho certeza. Então, gente, estão prontos para essa jornada que vai ser a aula de hoje? Deixa eu ver a galera aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, tem gente falando alto ali, né? Tô tão nervosa com esse Enem. Quando você tá bem, seu dia flui. Para dores no corpo, Flanax tem alívio rápido e ação prolongada. Flanax, a vida segue, a dor não. Paula Veridiana, cai demais. E é importante não só para a prova do Enem, tá? O que a gente vai falar hoje, gente, é importante para a vida. Para você não ficar caindo em golpe de nutricionista mau caráter, de médico charlatão, desse pessoal, dessas blogueiras safadas, né? Não sei nem se eu estar falando isso, né, Renan? Essa blogueira safada que tem Instagram, que tá dando golpe. Então, se você entende como é que funciona o hormônio, tu não vai cair nesses golpes. Tu não vai sair comprando curso inútil, né? Tu não vai sair comprando curso inútil. Então, hoje, eu vou te dar conhecimento para você se defender dessa safadeza que tem na internet. Você não vai cair nesses golpes, tá? Hoje é mais ou menos assim, né? O que funciona e o que não funciona nesse mundo dos hormônios, tá? Então, vamos começar. Cadê aquele lindo do passador de slide? Tá aqui. Pessoal, vamos embora. Então, primeira pergunta, né? Cara, o que é hormônio? O que é hormônio? Porque quando a gente fala assim, sistema endócrino, o pessoal fala assim, endocrinologista é o médico que cuida do hormônio, de hormônio. Tá, e o que é hormônio, gente? Hormônio, ele é considerado uma secreção endócrina. E para ser uma secreção endócrina, hormônio tem que cair onde, gente? No sangue. Guarda isso, pelo amor de Deus. Hormônio é uma substância que obrigatoriamente cai na corrente sanguínea. Então vamos supor que eu fosse uma mulher, tá? Aí eu tenho ovário. Aí em um determinado momento eu estou produzindo estrogênio.
Cara, o estrogênio vem do meu ovário e ele cai no sangue. Se eu tirar uma gotinha de sangue do meu dedão do pé, vai ter estrogênio lá. Gente, então ele caiu na corrente sanguínea e se espalhou. Hormônio, que é uma secreção endócrina, obrigatoriamente tem que cair na corrente sanguínea e ele tem uma atuação, ó, à distância. Ele vai, ó, longeão, vai muito longe, vai muito longe. Ele vai bem distante. Então, gente, fique esperto nisso, tá? O hormônio não tem um efeito local, ele tem um efeito à distância. Ele vai para vários lugares. E um hormônio pode ser produzido por tecidos e glândulas. E esses hormônios, galera, eles sempre vão atuar em órgãos-alvo. Por exemplo, esse estrogênio que o meu ovário produziu, ele vai lá no meu dedão do pé. Cara, tem algum efeito notável no dedão do pé? Não. Por quê? Porque as células do meu dedão do pé não têm receptores. Cara, e o lance do receptor é bem maneiro, porque o receptor, ele funciona como se fosse um encaixe e o hormônio, ele vem aqui, ó, encaixa certinho. Não existem esses receptores lá no nosso dedão do pé. Mas, por exemplo, no meu útero tem. Ah, na minha mama tem. Então, por que a mama, o útero, eles são órgãos-alvos? Porque eles vão ter receptores. Então, gente, para um hormônio funcionar, não basta existir o hormônio. Tem que ter o receptor para ele se encaixar. E existem doenças que a pessoa fica doente porque ela não produz hormônio. Acontece isso, a gente vai falar hoje. Mas também existem doenças que o cara produz o hormônio, mas o cara não tem o receptor. E aí, gente, não adianta nada. Então, o receptor, ele fica nas células-alvo, as células que esse hormônio vai atuar. Então, se não tiver receptor, não adianta nada. E às vezes tem doenças que o cara tem o hormônio, tem o receptor, mas tem alguma coisa que está impedindo ali o encaixe. Vai dar ruim do mesmo jeito. Então, gente, para o hormônio funcionar bonitinho, ele tem que cair na corrente sanguínea, tem que atuar à distância e tem que encaixar no receptor. Tudo bem? Cara, e o hormônio? Então tá aqui, ó. Eles têm receptores específicos e o hormônio, gente, ele tem uma atuação que é mais lenta. Rodrigo, como assim mais lenta? Tenta lembrar da aula da semana passada. Eu falei de impulso nervoso. Se tu pensar no sistema nervoso, que é um fenômeno de natureza elétrica, cara, ele tem uma ação muito rápida, tipo, dedo mexe, rápido. Agora, se depender de uma glândula para liberar um hormônio, para ele cair no sangue e ele encaixar no receptor do órgão-alvo, vai demorar. Então, comparado, porque tudo na vida é comparativo, né? Então, o sistema endócrino, ele tem uma ação lenta comparado ao sistema nervoso. Porém, seus efeitos são mais duradouros, porque o duradouro do sistema nervoso é papum, né? É muito rápido. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, paf, quando o cortisol tá muito elevado. Cara, a gente vai ter uma aula sobre cortisol a semana que vem, hein? O Potter flamenguista, né? Hoje vai ter hipotireoidismo, hipotireoidismo, né? Tive uma paciente, doutora Luana, tinha uma paciente, conta aí pra gente, doutora Luana, conta aí pra gente, né? Tem picareta demais no mercado, o pessoal concorda, né? Concorda. É cheio de safado, né? Cheio de safado, né? Quando o cara começa um anúncio, né, Renan? E o cara assim, ó, a indústria farmacêutica não quer que você saiba isso. Só eu descobri isso. Cara, já pode ter certeza que esse maluco é safado, gente. É safado. Porque a indústria não quer que você saiba, né? Ele que sabe, né? Ó, a indústria não quer, porque o bom mesmo é comprar sal rosa do Himalaia. Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? O alho é um alimento que atua no sistema endócrino, pois há pesquisas que mostram que o indivíduo colocar alho nos pés, ele apresenta o mesmo cheiro, mau hálito. Alho nos pés, gente, né? Vambora. Testosterona cai cabelo, não gostei desse papo não, hein? Porque aqui é meu lugar de fala, tudo bem. A gente vai falar disso na aula de aparelho reprodutor. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos uma imagem que mostra as principais glândulas que a gente vai descrever aqui. E é uma figura muito interessante, né? Porque, não sei se você viu, né? Tem ovário e tem testículo. Gente, o que é isso? Simultaneamente tem os dois? Não, isso aqui é só um esquema didático. Para mostrar que se fosse uma mulher, teria ovário e se fosse um homem, teria testículo. Hoje, nós não falaremos dessas glândulas aqui. Isso aqui vai ser lá para a nossa aula 31. Na aula 30, que é a aula da semana que vem, a gente vai falar só sobre essas duas aqui, ó. Adrenal ou suprarrenal e o pâncreas, tá? Hoje a gente vai focar em 3 lugares. A gente vai focar numa glândula que fica na base do cérebro, chamada de hipófise, e ela tá ligada a uma área que a gente viu semana passada, que é o chamado hipotálamo. A gente vai falar sobre tireoide, que tá aqui no pescoço, e as paratireoides. Então a ênfase vai estar aqui, ó. Upper body, né? Cabeça e pescoço, tá? O foco hoje. Semana que vem são glândulas abdominais
E na semana 31, glândulas pélvicas. Então a gente vai ficar daqui para cima hoje, hein? Então vamos lá, hipófise. Cara, não sei se você é do Rio de Janeiro e fez o primeiro exame de qualificação. Isso derrubou muita gente. Todo mundo chama de hipófise. Mas na prova da UERJ, a resposta era hipófise. Mas não aparecia a palavra hipófise, aparecia essa palavra aqui, ó, pituitária. Quem fez o vestibular da UERJ, o primeiro exame de qualificação deste ano? Quem lembra dessa questão? Quem lembra? Quem lembra? Traz aí pra mim, traz aí pra mim, traz aí pra mim, eu quero ver. Quem lembra dessa, né? Ó, mandaram aqui, ó, professor, por que níveis altos de estrogênio estão ligados a acúmulo de gordura? Cara, eu vou até te falar, ô Júlia, tecido gorduroso pode produzir estrogênio, tá? A gente vai ver isso na aula de aparelho reprodutor, né? Cadê a galera do Rio de Janeiro? Aí, ó, Lorena Giacomo, né? Lembra essa questão? A parada era pituitária. A UERJ foi escrota. A UERJ, que era uma faculdade de gente boa, porra, parcerona. Cara, a resposta certa era hipófise. Era uma questão fácil. Só que ele meteu pituitária. Quem sabia desse nome, pituitária? A hipófise, gente, ela fica na base do cérebro, numa área chamada de diencéfalo, e dentro do crânio, que é o osso da cabeça, tem um buraco. O buraco que a hipófise fica guardadinha chama-se cela túrcica. É claro que isso aqui é detalhe, mas depois que a UERJ cobrou a pituitária, todo detalhe se tornou importante, né? E agora, algo que é importante que não é detalhe. A hipófise, gente, ela é dividida em duas grandes partes. Existe a parte da frente, que é chamada de hipófise anterior ou adenipófise, e tem a hipófise de trás, que é chamada de hipófise posterior ou neurohipófise. Então lembra que a hipófise é como se fossem duas glândulas, a adeno na frente e a neuro atrás, e elas têm comportamentos totalmente diferentes. Alguns autores também consideram que a hipófise é uma glândula mestra. Ela controla várias outras glândulas, e a gente vai mostrar isso hoje, tá? E tem um detalhe que é muito importante. A hipófise, ela está intimamente ligada ao hipotálamo, que a gente falou semana passada. E o hipotálamo, ele está ligado às emoções. Então, gente, emoções podem alterar a tua hipófise, que vai alterar várias glândulas do teu corpo. Por exemplo, eu falei na semana passada que alterações emocionais podem perturbar o teu ciclo menstrual. Às vezes você está muito ansiosa com o Enem. E o que acontece com algumas mulheres que estão muito ansiosas? A menstruação não vem corretamente. Outras mulheres, a menstruação não para de vir. Ela vem e não volta, ela não para de vir nunca mais. Olha aí. Então, as emoções podem alterar o ciclo menstrual. Então, gente, a hipófise está ligada a esse pacote de hipotálamo e emoções, tá? E aqui tem a imagem para mostrar para vocês, né? Olha só. Aqui em cima está o hipotálamo e aqui está a hipófise. Esse pedaço aqui, ó, que eu chamaria de rosa, tá? Vou dizer que isso aqui é rosa, tá, gente? Eu não sei qual é a cor que tá aparecendo na tua tela. Esse aqui é a adenopófise ou hipófise anterior. Vai ter um grupo de hormônios. E o que eu quero que você lembre, a adenopófise, ela produz hormônios. Mas quem manda ela produzir? O hipotálamo. Então lembre, a adenopófise produz hormônios a mando do hipotálamo. Mas ela que produz. E ela vai produzir hormônios, né? Chamado de prolactina, e aí olha o nome, prolactina. Cara, isso aqui vai estimular a glândula mamária a produzir leite. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Vai produzir os chamados hormônios gonadotróficos, que vão estimular as gônadas. Então, no caso do homem, a hipófise produz um hormônio que vai estimular o testículo e vai produzir na mulher hormônios que vão estimular o ovário. A gente vai falar disso melhor na aula de aparelho reprodutor. Vai ter hormônio que vai estimular a tireoide, vai ter hormônio que vai estimular a suprarrenal e vai ter hormônio do crescimento. Caraca, então é uma lista grande de hormônios, né? Hormônio do crescimento, que é o chamado somatotrófico, GH. E aí a galera que conversa muito sobre o suco já deve ter escutado isso. Vai ter um hormônio para ativar a suprarrenal, a tireoide, testículo e ovário e a glândula mamária. Só que agora tem a hipófise que está aqui atrás em amarelo. É a hipófise posterior, também chamada de neurohipófise. E, gente, pelo amor de Deus, guarda isso que eu vou falar. Anota isso em algum lugar. A adenopófise, que é essa aqui da frente, ela produz hormônios. Quem mandou produzir foi o hipotálamo. A neurohipófise, ela libera hormônios. E esses hormônios vieram do hipotálamo. Então, o hipotálamo produz o hormônio, ele desce e ele é estocado na neurohipófise. E a neurohipófise vai lá e libera.
E quais são os dois hormônios envolvidos? O primeiro é a ocitocina, que a gente vai falar hoje. É o hormônio que faz o leite da mulher grávida sair. A prolactina faz ela produzir o leite. A ocitocina faz ele sair. A gente diz que a prolactina é produção do leite. E a ocitocina é a ejeção. É a hora que o leite sai. Porque, gente, se tu olhar para uma mulher grávida, o peito dela tá enorme. Mas tá enorme porque ele tá cheio de leite. Durante a gravidez, sai leite? Cara, não sai. Porque o leite que tá naquele peito não é pra tu. Aquele leite é pro bebê. Cara, e qual é a hora que tem que sair o leite do bebê? Depois do parto. Porque é a hora que ele nasceu. E aí um dos efeitos da ocitocina qual é? Ela vai estimular as contrações do útero. E aí a mulher entra em trabalho de parto. E aí o útero funciona como motor, empurrando o bebê pra fora. Olha que lindo. E a ocitocina ao mesmo tempo vai estimular a saída do leite. Então aí é a hora do bebê fazer o quê? Pô, mamar. Agora tem bebê, porque rolou o parto. Tudo bem, gente? Nossa, gente, não esquece isso. Aqui, produz hormônio. Hipotálamo manda produzir. Aqui, libera os hormônios que já vieram prontos do hipotálamo. Tudo bem? Gente, se ficou alguma dúvida nesse detalhe, a gente vai falar agora dos hormônios separados, tá? Mas se tem alguma dúvida nesse momento, manda agora no chat que eu tô aqui, ó, olhando pra tu. Cadê? Não é pra tu. KKKK, bombinha de leite. Vou falar de bombinha de leite. Não consigo mandar mensagem. Ó, a Júlia, prof. E no caso do bulbo, as alterações do hipotálamo também podem alterar o funcionamento. Olha só, Júlia, bulbo não é glândula, tá? O bulbo, ele é uma área do sistema nervoso que eu falei semana passada, ele é muito importante no controle da respiração. O bulbo está muito ligado a processos involuntários, né? E muito mais simples, né? De vida, que é o funcionamento da respiração. Não está ligado, né? Ao hipotálamo diretamente, não. Ah, olha aí, a Maria Clara falou que T3 e T4 são considerados desacopladores. Está correto. Isso foi uma questão que caiu no vestibular aqui do Rio, da UERJ. A gente vai falar disso quando chegar em tireoide, né? Ocitocina é o que mesmo? Explica novamente. Cara, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui esse detalhe do hipotálamo. Aliás, pessoal que está com dúvida, Renan, traz a galera aqui para o quadro. Olha só. Aqui está o encéfalo, que a gente viu semana passada. E aqui está, ó, a medula espinhal, tá bom? E, gente, na base do cérebro aqui, ó, tá isso aqui, que é a hipófise. E, gente, a hipófise tem duas bandinhas. Tem a bandinha da frente, que é a hipófise anterior, e tem a bandinha de trás, que é a hipófise posterior, tá? Para quem não tá entendendo muito bem o posicionamento, imagina que isso aqui é uma cabeça, tá? Aqui tá o olho, né? Aqui tá o nariz da pessoa e aqui tá a boca. Tá vendo aqui o nosso bizarrinho aqui? Uma maneira que os cirurgiões têm de acessar a hipófise é fazendo, né, uma incisão no céu da boca. Pelo céu da boca o cara consegue acessar aqui a hipófise, muitas das vezes, né? Então essa é a posição. E o que é o hipotálamo, gente? O hipotálamo é essa área que tá aqui. O hipotálamo, ele é uma área do sistema nervoso. É uma área do sistema nervoso que faz o quê, gente? É uma área do sistema nervoso que faz o quê? Controla a hipófise, mas ele também tem um controle nas emoções. Eu falei, controle das emoções, da fome, da saciedade, tudo isso foi um tema da semana passada, tá? Então a hipófise, ela vai ter duas regiões. Vai ter a hipófise chamada de adenohipófise, que é a anterior, e tem a neurohipófise, que é a posterior. E qual é a diferença? Neurohipófise, aliás, a adenohipófise, ela faz a produção de hormônios. E a neurohipófise, gente, ela só faz a secreção, ela solta. E quem produziu os hormônios da neurohipófise? O hipotálamo. É isso que eu quero que você guarde. Agora, eu vou mandar a lista para vocês de hormônio. Deixa eu ver como é que você tá agora no chat. Deixa eu ver. Que nariz é esse, o Olaf? Cara, Lorena humilhou, me chutou, né? Deixa eu ver aí, ó. A própria adeno... Isso, Gabriele Conceição Santos, isso mesmo, tá? A própria adeno libera
os seus hormônios produzidos. Então a adenopófise, ela produz os seus hormônios e ela mesmo que solta. Cara, o trabalho todo tá ali, né? Realmente, agora olhando aqui na tela, o narizinho tá horrível, parece que é a cenourinha do Olaf, né? Cara, mereci ser zoado, tá? Lorena, concordo contigo, né? Olha aí, a Isabelle, eu sempre me confundo com esse negócio de anterior e posterior. Ó, tô aqui. Isso aqui é anterior, é o que tá na frente. Então, a bolotinha da hipófise tá pra frente, é a adenopófise ou hipófise anterior. A bolotinha que tá pra trás, isso aqui é o posterior, tá? Só que muitas vezes o maluco não bota a cabeça. Mas, vamos na fé, né, gente? Cara, olha aí, ó, o peão mandou um comentário inadequado, né? Vamos lá. Renan, traz a galera de volta pro slide. Cara, olha aqui a imagem, ó. Hipotálamo. Ele fica localizado sobre a hipófise, eu mostrei isso. E ele que vai regular a atividade da hipófise. E ele faz isso liberando algumas substâncias que vão lá na hipófise e vão estimular ela. E ele funciona, gente, como se fosse uma grande ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Porque, cara, se a hipófise é importantona, né, que ela manda na parada, então ter, né, essa ponte é muito boa. E o que ela faz? Ela estimula e, aliás, melhor, ela produz a ocitocina e o ADH, que são os hormônios que a neurohipófise vai liberar. Então o hipotálamo produz essa parada e é estocada na neurohipófise e aí na hora a neurohipófise libera. E ela regula a liberação dos outros hormônios, tá? Esses daqui eu não vou falar hoje, vai ser na aula de aparelho reprodutor. Mas se o hipotálamo está regulando, é porque ele está fazendo o quê, meu lindo, minha linda? Ele está fazendo o quê? Ele está estimulando a adenopófise a produzir. E aí nessa imagem você vê melhor, tá? Aqui está um sistema nervoso bonito, tá bom? Ó, cerebelo, cérebro. Aí ele pegou essa região aqui, ó, e pô, deu um zoom. Aumentei. Então isso que está aqui, gente, é o hipotálamo. É uma área do sistema nervoso, tá? Tem neurônio aqui. Só que ela está conectada a essas duas bolotas. A verde está para trás, é a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise, que não produz hormônio, só recebe os hormônios do hipotálamo e libera aqui. E essa aqui é a hipófise anterior, que é a adenopófise, que produz seus hormônios, tá? Então vamos avançar aqui. Primeiro hormônio que a adenopófise produz. Aliás, para você não ficar perdido, Renan, traz a galera pro quadro aqui mais uma vez. Então vou botar aqui, ó, primeiro grupo que a gente vai falar. A gente vai falar de adenopófise. E pela milionésima vez, você já não deve mais aguentar isso. A adenopófise, ela faz produção e liberação de hormônios. Tudo bem? E o primeiro hormônio que eu vou mandar aqui, é o GH. E o que significa essa sigla? Vem da palavra inglesa, GH quer dizer, olha aqui, ó, growth. Aí, se tu quiser, usa o cupom RODGROWTH10, né? Growth é o quê? Crescimento, né? E é Growth Hormone. Olha aí, meu sotaque de Massachusetts, né? Então, Growth Hormone é o quê? É o quê? Meus lindos students, é o hormônio do quê? Do crescimento. Então, o tal do GH é o hormônio do crescimento. Que maneiro, hein, Rodrigo? Hormônio do crescimento, aula bilíngue, né? Olha aí, ó, GH é o melhor, né? GH é o melhor. Muito bom. Maravilha. Ó, Josiele, prof, o hipotálamo manda a hipófise produzir. Sim, manda produzir os da adenopófise. Então, o primeiro hormônio que a gente vai mandar é o GH, tá? Renan, traz a galera pro slide. Olha aqui. GH é o hormônio do crescimento. Cara, e ele acaba atuando, né, nos ossos. Ele vai fazer aqueles ossos longos, né, crescerem. Especialmente quando você tá na infância indo pra puberdade. Então, o GH vai fazer esse processo. E olha só o que ele faz, né? Ele estimula a síntese de proteína, por isso que muita gente usa o GH como anabolizante, porque se você quer meter o shape, tu quer que a massa de proteínas dos seus músculos aumente. E para essa massa de proteínas aumentar, GH é uma boa opção. Só que o GH ele tem problemas. Ele pode fazer o quê? Ele pode alterar a sua glicemia.
ele pode gerar um aumento da sua glicemia e isso pode causar diabetes. Porque o GH ele tem 3 efeitos, pensando numa pessoa adulta, né? Ela vai aumentar a síntese proteica, que é o que o cara tá malhando quer. Ele quebra gordura, ou seja, dá uma secada, então aumenta a massa muscular e perco massa gorda, que é massa de gordura. Mas o lado ruim dessa história é que ele aumenta a tua glicemia. Ele pode, né, fazer você liberar bastante, né, glicose, muita glicose no sangue. E isso pode desencadear problemas lá na sua insulina, que a gente vai ver semana que vem. Então, o que eu quero que vocês guardem hoje sobre GH? É o hormônio que faz a pessoa crescer. E ela faz crescer como? Ela vai alongar os ossos e ela vai estimular a síntese proteica, por isso que a pessoa cresce. Só que, gente, qual é a hora de crescer? É antes ou é depois da puberdade? É antes. Que antes da puberdade, os seus ossos, eles têm aquelas zonas de cartilagem que vão ser sensíveis ao GH. Depois que você já virou um adulto, essas zonas de cartilagem desaparecem. E aí você não vai ter como crescer mais. Olha que merda. Só que aí tem gente que toma GH adulto. E o que isso pode provocar de efeito colateral, gente? Isso pode provocar o crescimento das extremidades. O queixo pode crescer. Esse osso aqui, ó, pode crescer. As mãos podem crescer, que é o crescimento das extremidades. Então, vamos analisar 3 problemas. Se faltar GH na infância, o que isso pode provocar? Quando a pessoa tem pouco GH na infância, isso é chamado de hipofunção. Ou seja, hipo com H quer dizer que tem pouco. Então essa hipofunção do GH gera um problema chamado de nanismo. O cara vai ficar baixo. Gente, tem várias causas de nanismo, tá? Uma das causas é a falta de GH. Agora, se você tiver excesso de GH na infância, cara, tu vai crescer demais. Você vai ter o que a gente chama de hiperfunção. E essa hiperfunção pode ser chamada de gigantismo. O maluco vai ficar grandão. Só que aí tem o terceiro cenário, que é você ter excesso de GH depois de velho. Cara, se você tiver excesso de GH depois de velho, Rodrigo, como é que eu posso ter isso? Você pode estar tomando GH, pode estar fazendo amor com suco, tomando GH, ou você pode estar com algum problema de saúde, que alguma glândula sua está liberando muito GH. Só que isso depois de adulto não faz ficar mais alto, mas isso vai aumentar suas extremidades. Esse problema, gente, é chamado de acromegalia. O que é a acromegalia? É o maluco que ficou com as extremidades grandes, queixudo, e eu não sei se tu, na tua academia, tem um maluco que é muito forte. Cara, na minha tem alguns, né? Aliás, eu sou o mais frango da minha academia. Então, na minha academia tem um maluco muito forte. Só que, cara, tem um maluco forte com o maior queixão. Cara, nitidamente, esse cara tá tomando o quê? GH. Então, eu podia chegar perto dele e falar assim, aí, eu bem sei o teu segredo. Eu sei que você faz amor com suco. E você faz um amor com suco caro. Tu tá usando GH, caríssimo, né? Isso aí é um negócio que, pô, pesa no orçamento, né? De quem tá tomando a parada, né? Olha aí, ó. Léo Santana teve excesso de GH, né? Cara de sapato, fica chade, né? GH é sobre genética? Não. Então quer dizer que o Pedro do Flamengo usa muito GH, né? Cássio do Corinthians, olha aí, a galera, pô, né? Tá aí já denunciando a galera, pessoal. E aí, olha só alguns casos, gente. Aqui nós temos uma pessoa com nanismo, que é a falta de GH na infância. Aqui nós temos um maluco, né? Esse cara aqui é o homem mais alto da Terra. Ele tem gigantismo, que é um excesso de GH na infância. E aqui tá vendo, ó, olha o queixão aqui, ó, olha esse osso projetado para frente. Isso aqui se chama acromegalia. É um problema provocado pelo excesso de GH depois de velho. Tudo bem? Próximo hormônio, prolactina. Gente, prolactina é o hormônio que faz a produção do leite. Durante a gravidez, a mulher libera isso. E o que vai rolar nessa prolactina, né? Cara, ela vai ter um aumento do volume da mama, tá? E um detalhe muito curioso, durante a gravidez não costuma sair leite, não é normal, tá? Porque eu falei pra você que a prolactina, que é um hormônio da adenohipófise, ela vai produzir o leite, mas o leite não sai. É outro hormônio que faz o leite sair, tá? E quando o bebê nasce, a tendência é que o mamilo seja sugado, o mamilo da mãe, né? E toda vez que o mamilo é sugado, isso vai estimular o cérebro da mulher, vai estimular o hipotálamo dela e ela vai liberar mais prolactina e mais ocitocina. Ou seja, é como se o efeito de sugar o mamilo ativasse a produção de mais leite para mais mamilo ainda ser estimulado. Então, enquanto a mulher estiver amamentando, gente, vai estar saindo leite.
Parou de amamentar, aí é a hora que o leite pode secar. E, infelizmente, a gente acaba usando isso, sabe onde? Em vacas. Porque a vaca pariu um bezerro. Cara, o que o pessoal que ganha dinheiro com leite faz? Tira o bezerro de perto da vaca, porque a vaca com bezerro já começou a produzir leite, e aí coloca aquelas máquinas, né, de ordenha. E aí aquela máquina de ordenha vai estimular a teta, que é o mamilo da vaca. E ao estimular a teta, vai ativar o hipotálamo dela, a estimular a produção de mais prolactina e de mais ocitocina. E aí fica, ó, esse processo direto. Então a vaca pariu lá atrás, lá muito tempo atrás, um bezerrinho, cara, e tá produzindo leite ainda daquela gestação, porque o mamilo dela foi estimulado pela máquina. Se fizer isso na espécie humana, também dá certo. Se você pegar, por exemplo, aquelas máquinas, né, de tirar leite, cara, se a mulher, pô, o filho dela fez 10, 12, 15 anos, e ela continuar estimulando, né, o mamilo dela com aquelas máquinas, cara, é possível que ela continue a produzir leite. Nossa, que parada. Então, Renan, leva a gente aqui pro quadro rapidinho pra gente deixar isso amarrado. Segundo hormônio aqui, ó, é a prolactina. Tá bom? E o que a prolactina faz? Diz pra mim, ela é responsável pela produção, olha aqui, ó, do leite. Ela vai fazer a produção do leite. Maravilha, que coisa linda. Voltando, então, vai anotando isso aí, tá? E vamos voltar pra cá. Cara, olha só que imagem, né? Aqui a gente tem, né, uma glândula mamária, e você vai ver que tem terminações nervosas que vão lá para o hipotálamo. Então, enquanto esse mamilo é sugado, cara, isso tem terminações nervosas que vão estimular o hipotálamo da mulher a produzir mais prolactina e mais ocitocina. A gente chama isso de feedback positivo, né? O efeito vai se ampliando. E conforme esses hormônios vão batendo aqui, ó, esse tecido mamário, que é o tecido glandular, cara, ele vai ficando inchado. Então imagina, isso aqui é uma mama de uma mulher que não está grávida. Quando a prolactina bate aqui, cara, essas bolsas ficam todas cheias de leite. E aí o volume da mulher, né, o volume de mama aumenta bastante. Só que não sai leite. Só vai permitir a contração desses canais galactóforos aqui quando sair a ocitocina, que é lá do trabalho de parto. Nossa, gente, que coisa complexa é isso, né? Hormônios tróficos ou trópicos. O que é isso? São hormônios que vão atuar em outras glândulas. Primeiro hormônio é o TSH, o segundo é o ACTH e os últimos são FSH e LH. Aí você fala assim, Rodrigo, virou sopa de letrinhas. Sim, concordo. Então vamos lá. O que é TSH? H é de hormônio, S é de estimulante e T é de tireoide. Então seria o hormônio estimulante da tireoide, hormônio tireotrófico. Esse aqui seria o hormônio trófico do córtex da adrenal. O que é trófico? É aquilo que estimula. Córtex é a parte de fora e a adrenal é aquela glândula que fica em cima do rim. Então esse hormônio aqui vai estimular a suprarrenal, que a gente vai ver semana que vem. E o LH e o FSH vão estimular quem? Se eles são hormônios gonadotróficos ou gonadotrópicos, eles vão estimular as gônadas, que no caso da mulher é o ovário, no caso do homem é o testículo, tá bom? Então são hormônios que vão estimular outras glândulas, tá? E eles vêm também da adenohipófise. Então, ó, o TSH, ele também é chamado de tireotrofina e ele vai estimular a tireoide, tudo bem? Então o TSH estimula tireoide. A ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele vai estimular o córtex da adrenal e ele vai estimular o córtex da adrenal a produzir os seus hormônios. É como se fosse um hormônio para ativar uma glândula para produzir outro hormônio. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. E os gonadotróficos são o FSH e LH. Não vou falar hoje, tá bom? Porque vai ter uma aula para falar de ciclo menstrual e eles vão ser, cara, as grandes estrelas. Então, para você não se perder, vamos anotar isso no quadro? Renan, traz esse pessoal para cá. Então, o terceiro grupo de hormônios. TSH, que é o hormônio que estimula quem? Tireoide. O outro hormônio é o ACTH, que é o hormônio que estimula quem? Estimula quem? A adrenal, também chamado de suprarrenal. E a gente tem LH e FSH. Esses dois hormônios vão estimular as gônadas, que no caso do homem é o testículo, no caso da mulher é o ovário, tá bom? Então só para tu não perder essa informação aí que é bem importante. Vamos voltar pro quadro, pro slide. Olha aqui. Agora mudou o jogo. Agora acabou a adenohipófise. Agora é neurohipófise. Neurohipófise. Então, quem produz ocitocina?
É o hipotálamo que manda para neurohipófise e a neurohipófise que libera isso. Então é um hormônio que é liberado durante a gravidez, especialmente no período do nascimento, ou seja, no trabalho do parto. Então a mulher no trabalho de parto vai liberar a ocitocina, e o que a ocitocina faz, gente? Vai contrair o útero. Então aquele trabalho de parto, respirando assim, né? Respira rápido, respiração, não sei o quê. Cara, isso aí quem vai fazer é a ocitocina. Ela vai contrair o útero da mulher e vai fazer o bebê sair. E enquanto tá saindo o bebê, tá estimulando aqueles canais galactóforos que eu mostrei agora há pouco para sair o leite. Nossa, e isso é muito bom, cara, porque quando a mulher libera ocitocina, ela vai fazendo o útero contrair, cara, e esse útero vai voltando ao tamanho normal. Porque, cara, o útero de uma mulher que não tá grávida, ele é menor do que o punho da minha mão fechado. E durante a gravidez, cara, vai ter um bebê de 3 quilos, 3,5 kg dentro do útero. O útero, ele aumenta de tamanho, gente, 400 vezes na gravidez. E aí o útero ficou grandão, 400 vezes maior, cabe um bebê lá dentro, e quem vai contrair esse útero para ele voltar ao tamanho normal? É a ocitocina estimulando a contração dessa musculatura. Então, quanto mais ocitocina, mais contração e menor vai ser o risco daquelas hemorragias pós-parto. Só que alguém me perguntou aqui, eu vi, acho que foi no pessoal da plataforma, perguntou assim, Rodrigo, e esse negócio de induzir, né, parto, induzir lactação? Cara, o grande indutor de parto é a ocitocina. Se a mulher, pô, sabe aquele obstetra que, pô, quer que a mulher entre em trabalho de parto? O bebê não vai nascer agora não, mas eu quero induzir o trabalho de parto. Uma das maneiras é injetar ocitocina no sangue dela. Ao injetar, eu vou estimular as contrações do útero, ó, e ela vai entrar em trabalho de parto. E isso vai fazer também o quê? Sair leite. Porque olha só o que pode rolar. Às vezes, tu é um obstetra ou uma obstetra que vai fazer uma cesariana. Que tu vai abrir a barriga da mulher a grávida e vai tirar o bebê. Ou seja, muitas cesarianas, a mulher nem entrou em trabalho de parto. Então, tu, médico, pô, foi lá, não, fazer uma cesariana. Aí tu corta a barriga da mulher, tira o bebê. Cara, se não entrou em trabalho de parto, não teve ocitocina. O bebê tá aqui na tua mão já, o bebê tá fora da mulher. Só que você precisava de ocitocina para quê? Para sair o leite. Então, gente, o que alguns médicos fazem, né? Se ele meteu uma cesariana e tirou o bebê e não teve trabalho de parto, não teve ocitocina. Pô, o peito da mulher tá cheio de leite, mas não vai sair, porque quem faz o leite sair, quem é? É a ocitocina. Aí o que o médico faz? Ele vai prescrever ocitocina. Tem algumas maneiras de tomar ocitocina. A ocitocina, gente, ela é uma proteína. Então, se você comer, o teu tubo digestivo vai digerir. Você pode injetar, só que não é tão cômodo. E aí, existe uma ocitocina que é absorvida pela mucosa nasal. Tu usa spray. Então, a mulher pariu, não tá saindo leite, aí ela usa a ocitocina. Cara, aí o leite começa a sair. E aí o bebê, ó, pô, tem o seu alimento. Cara, e o aleitamento materno é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Tudo bem? Então, gente, ocitocina vem do hipotálamo e é liberado pela neurohipófise. Para não ficar perdido, vou anotar isso no quadro. Renan, traz esse pessoal de volta para cá. Renan já não aguenta mais isso. Então, vou botar aqui, ó, neurohipófise. Essa região aqui, ó, essa glândula aqui, ó, é somente responsável pela liberação dos hormônios. É só a liberação dos hormônios. A produção vem do hipotálamo. E o primeiro hormônio que está aqui é a ocitocina, que eu já mandei. E eu já vou mandar logo o segundo, que vai ser o próximo que vai entrar aqui, que é o ADH. Tá bom, gente? Então, os dois hormônios da neurohipófise são ocitocina e ADH. A ocitocina, acabei de explicar, e o ADH vai ser agora. Quero ver. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Olha aí, ó. ADH. Ele também é chamado de vasopressina. E eu já falei esse hormônio com vocês. Naquela aula de mijo, né? Teve uma aula de mijo que eu falei sobre isso. Cara, o ADH, ele também é chamado de hormônio antidiurético. Cara, se ele é antidiurético, ele é o hormônio que faz de você urinar o quê, gente? Menos. Então, se você está numa situação de desidratação, numa situação de falta de água, o teu hipotálamo vai produzir o ADH e a tua neurohipófise vai liberar. Aí ele vai lá no néfron, lá no túbulo coletor, que é o final do néfron, e vai reabsorver água. Com isso, a tua urina vai ter menos água, ou seja, essa água vai pro teu sangue. Só que a água que é pro teu mijo vai pro teu sangue, aumenta a pressão do teu sangue.
Ao aumentar a pressão, a gente chama isso de vasopressina. Então aumenta a pressão daquilo ali. Meu Deus! E existe um problema chamado de diabetes insipidus, ou diabetes insípida, que é um problema no ADH. Rodrigo, é aquele da glicose? Não. O da glicose a gente vai ver semana que vem. É diabetes mellitus. Esse aqui é diabetes insípidos. Quando falta ADH, lembra, antidiurético. Diurese é mijar. Se é o hormônio antidiurético, é o hormônio que faz de você mijar pouco. Se o cara tá com diabetes insípidos, ele tem um problema no ADH. Cara, se ele tem um problema no ADH, ele vai urinar muito. Ah, Rodrigo, mas eu sou mijão, e qual é o problema? Cara, imagina uma pessoa que não consegue controlar a sua urina num deserto. O maluco tá desidratado, tá sem água, tá suando igual um porco. Essa é a hora de parar de urinar, é segurar a urina. Pessoas normais seguram a urina porque liberam ADH. O cara que tem diabetes insípidos, ele não tem ADH. Então o cara vai pro deserto, gente, tá todo desidratado, vai urinar pra caramba. E uma situação importante que aparece nas provas é, quando a pessoa bebe, bebida alcoólica, aquela cervejinha, aquele corote, né? Cara, o que isso faz? Ele inibe a liberação do ADH. E aí a pessoa que bebe, por estar com o ADH inibido, ela vai urinar mais. Quando a pessoa toma uma cachaçinha, a pessoa vai no banheiro várias vezes. E como é que ela acorda no outro dia? Extremamente desidratada. Isso causa um grupo de sintomas chamado de ressaca. Meu Deus, né? Causa ressaca. Então isso é um grave, grave problema, tá bom? Então, fechamos. ADH e ocitocina são da neurohipófise. Os outros hormônios que eu falei é da adenopófise. Tudo bem, gente? Vamos continuar. E vamos para a tireoide. Cara, a tireoide é uma glândula que fica aqui, ó, na frente, ó, da traqueia, fica aqui, parece um H. E essa glândula, ela vai produzir dois grandes hormônios, tá? Ela vai produzir um hormônio chamado de T3 e um outro hormônio chamado de T4. E o que seria, né, T3 e T4? T3 quer dizer triiodotironina. T4 quer dizer tetraiodotironina, ou seja, aqui tem 3 iodos, aqui tem 4. Então o iodo, gente, ele é fundamental para a montagem da tireoide. E o iodo, a gente obtém ele naturalmente onde? Nos frutos do mar. Aí vai falar assim, mas Rodrigo, eu não como frutos do mar. Tudo bem, não precisa comer. O iodo, ele é adicionado ao sal de cozinha, para as pessoas conseguirem absorver o iodo para montar esses hormônios. Então existe, né, uma parte do hormônio chamada de tireoglobulina, é a parte orgânica. E essa tireoglobulina vai se juntar ao iodo, aí depende, né, pode se juntar com 3 ou com 4. Tem uma enzima que faz isso, que é a chamada iodinase, para você formar a tiroxina, que é outro nome, por exemplo, do T4. Então, gente, rola esse processo, é juntar uma parte orgânica com iodo. Esse hormônio, né, o T4, que é chamado de tiroxina, ele é lipossolúvel, ou seja, ele é solúvel em gordura, ele consegue atravessar membranas com muita facilidade. E o que esses hormônios fazem? Eles aceleram o seu metabolismo. Como? Mandaram no chat hoje. T3 e T4 são desacopladores da cadeia respiratória mitocondrial. Então eles conseguem acelerar o consumo, né? Tanto quando a pessoa está com um nível alto de T3 e T4, o que acontece com ela? Ela fica agitada, fica acelerada. E geralmente a pessoa é muito magra, porque o metabolismo dela está acelerado. Agora, quando a pessoa tem um baixo nível de T3 e T4, ela tem um quadro chamado de hipotireoidismo. Geralmente a pessoa mais lenta tende a ter um sobrepeso. Tanto que isso vai causar efeitos no reflexo, porque é uma pessoa mais devagar, e no apetite dela. Tudo bem, gente? Pegaram isso? Ah, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí. Agora, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Renan, por gentileza, traz esse pessoal aqui pro quadro. Traz. Deixa eu mostrar um negócio aí pra tu. Olha só. Quem manda na parada toda? É a adenopófise. E ela manda em quem? Ela manda na tireoide. E a tireoide vai produzir T3 e vai produzir T4. Só que como é que funciona o esquema? A adenopófise, a gente viu agora há pouco que ela produz o TSH, que é esse hormônio daqui, que é o hormônio estimulante da tireoide. E a tireoide, quando é estimulada, ela vai produzir quem, gente? T3 e T4. Só que quando o nível de T3 e T4 está alto, ele vai lá na adenopófise e causa um efeito de inibição, gente. Bloqueia.
Esse processo é chamado de feedback negativo. Então o TSH vai parar de ser produzido, porque a adenipophise foi bloqueada, vai parar de estimular a tireoide, que vai produzir menos T3 e T4. Com menos T3 e T4, o bloqueio para, aí ela volta a produzir. Então o que seria o feedback negativo? É quando o hormônio produzido no final bloqueia o início. E isso é um mecanismo muito comum nas aulas de biologia, porque isso busca uma regularidade. A concentração de hormônio nem sobe muito, nem desce muito. E é o contrário do feedback positivo, que foi aquele lance do mamilo sendo sugado, que quanto mais leite, mais sucção, mais produção de leite vai ter. Então o feedback positivo, ele vai ampliar o efeito. E o feedback negativo, ele vai controlar o efeito, ele sempre vai buscar uma estabilidade. Tudo bem, gente? Viram isso? E agora, imagina um cenário que a pessoa tem um problema chamado de hipertireoidismo, que é um problema muito comum, tá? A pessoa tem muito T3 e T4. Gente, se a pessoa está num quadro de hipertireoidismo, ela tende a ter T3 e T4 altíssimo. E quando esses dois hormônios estão altos, como é que vai estar o TSH dela? Vai estar baixo, porque rola um feedback negativo aqui. Essa pessoa vai estar super acelerada no seu metabolismo. Inclusive, a pessoa pode desenvolver hipertireoidismo de maneira própria. Ela pode tomar hormônio tireoidiano de sacanagem. Sacanagem não, desculpa. Às vezes as pessoas tomam por médicos que prescrevem hormônio tireoidiano para a pessoa emagrecer. Lembra que eu falei que essa parada acelera o metabolismo? Mas isso aqui é ruim, não pode, né? É proibido você botar esses remédios para emagrecer com hormônio tireoidiano. Isso vai causar muitas perturbações, né, no corpo da mulher. E o outro cenário, né, é o hipotireoidismo. Aqui é o contrário. Aqui o T3 e o T4, gente, vão estar baixinhos. Cara, a pessoa vai estar com pouco hormônio. Aí, nesse caso, o hormônio tireoidiano que vende na farmácia é recomendado. Se a pessoa está com pouco hormônio, pô, toma hormônio que tu melhora. Só que nesse caso que a pessoa não está controlada, ela vai ter um TSH alto. E esses dois problemas, tanto o hiper quanto o hipo, são extremamente comuns. Então eu vou sair aqui da tela para dar um print. Gente, cadê a galera? Ó, tireoidite de Hashimoto, né? Que isso? Cheguei agora, né? Ó, a Samara mandou, professor, o que acontece se tiver uma disfunção na pituitária? É a hipófise, né? Cara, viu aquele monte de hormônio? Pode dar muita merda, né? Muito bom, gente. Deram o print. Renan, traz a galera de volta pro slide. Traz aqui, tá? E aí, ó, hipertireoidismo, já falei com vocês o que é, o que faz. Hipotireoidismo, já mostrei também pra vocês, olha que lindo. E aqui tem uma imagem pra tu ver a tireoide, né? Cara, e olha a tireoide aumentar. Aqui é a tireoide normal e aqui é a tireoide com bócio, que é quando falta iodo, ela fica enorme, né? Nossa. E o último hormônio da tireoide é a calcitonina. Cara, esse hormônio aqui, ele vem da tireoide, ele é produzido por um grupo de células chamada de células parafoliculares, tá? E ele vai controlar o nome, calcitonina, vai controlar o nível de cálcio. E o que a calcitonina faz? Ela vai provocar o que a gente chama de hipocalcemia. E aí para tu entender é o seguinte, o cálcio do teu sangue não pode ficar nem alto nem baixo. Quando ele está muito alto, a tua tireoide vai liberar calcitonina. E o que a calcitonina faz? Ela vai pegar o cálcio que está no teu sangue e vai depositar, pô, sabe onde? Nos ossos. Cara, se você pega o cálcio e coloca no osso, você está estimulando uma célula que eu já expliquei para vocês, são os osteoblastos. E você vai bloquear o osteoclasto. Qual a diferença? Osteoblasto faz osso a partir do cálcio. E o osteoclasto destrói. Se o meu objetivo é pegar o cálcio do sangue e meter no osso, esse cara tem que trabalhar mais e esse não tem que trabalhar. Então esse é o efeito da calcitonina. É a glândula, aliás, é o hormônio que vem da tireoide, não tem nada a ver com iodo aqui, tá? E ela vai pegar o cálcio do sangue e vai meter no osso. E pra gente fechar, paratireoide. São as glândulas que ficam, né, coladas na tireoide. São 4 nódulos que ficam presos à tireoide. E ela vai produzir o quê? O paratormônio, que é o oposto da calcitonina. Gente, a calcitonina não pegava o cálcio do sangue e metia no osso? Agora é o contrário. Agora ela vai pegar o cálcio do osso e vai jogar pro sangue. Por quê? Porque o nível de cálcio no sangue está baixo. Se você tiver com cálcio baixinho no sangue, tu vai liberar paratormônio, também chamado de PTH. E aí o que esse cara faz? Ele vai arrancar cálcio do osso e vai jogar no sangue.
Então ele vai destruir osso, ou seja, ele vai estimular os osteoclastos que destroem o osso e vai inibir os osteoblastos que contraem, que produzem o osso. Então é o efeito contrário, é o efeito, cara, invertido. Cara, que parada sensacional, né? Então a paratireoide destrói osso e a calcitonina constrói osso. Tudo bem, gente? Então, pessoal, cara, falamos de 3 glândulas sensacionais, coisa pra caramba. Semana que vem na aula de biologia 1 tem mais, então não perca, gente. Um grande beijo e até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.